Bom dia, gente. Então, hoje vou passar aqui para vocês a correção da nossa atividade de revisão e, junto com a correção, um pouco da explicação do conteúdo da nossa avaliação. Então, o conteúdo da nossa avaliação, como eu já havia dito para vocês, é organelas citoplasmáticas. Tenho aqui nesse primeiro slide uma imagem onde eu tenho todas as organelas, tenho também o núcleo, sempre o núcleo ele vai estar centralizado, e esse núcleo é o nosso assunto do próximo período. Vamos então conhecer um pouquinho de cada organela. Nós já vimos isso durante as nossas aulas, então é apenas para a gente revisar, tá bom? Então, bora lá. A primeira organela são os ribossomos. Os ribossomos, eles são pequenos pontos, né? Quando você observar uma imagem, você vai ver essa imagem como pequenos pontinhos dentro da célula. Então, vejam que a imagem aqui, o nome do ribossomo, ele é apontado para esses pequenos pontinhos. E a função dos ribossomos é produzir as proteínas, tá? Síntese é a mesma coisa de produção. Então, tanto você vai poder encontrar a palavra produção, como também você vai poder achar a palavra síntese. Síntese e produção, tudo é a mesma coisa. Então, nós temos os retículos. Os retículos, eles são dois, e eles sempre vão estar localizados próximos do núcleo. Nós temos o retículo endoplasmático rugoso, e nós temos o retículo endoplasmático liso. Esses retículos, eles tanto produzem quanto eles auxiliam no transporte de substâncias. Então, o primeiro retículo que nós vamos falar é o retículo liso, tá? O retículo liso, ele, para ficar fácil para você, liso lipídio. Então, o retículo liso, ele é a organela responsável por produzir os nossos lipídios. Nós vimos no nosso período passado, quando estávamos estudando a membrana plasmática, que a membrana plasmática ela é composta de uma camada de proteínas com duas camadas de lipídios. Então, esses lipídios produzidos, eles vêm justamente desse retículo no plasmático liso. Além disso, ele também é responsável por destruir o álcool e substâncias tóxicas, né? Drogas, tudo que é tóxico, gorduras, toda essa parte de substâncias que são nocivas ao nosso corpo, elas são destruídas no retículo endoplasmático liso, tá bom? Inclusive, pessoas que têm o fígado, que bebem, né, que bebem álcool, vocês não bebem, né? Vocês são crianças, não bebem cachaça, não. Então, pessoas que bebem álcool, o fígado ele tem uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso, tá bom? Porque justamente ele é sobrecarregado para manter essa função funcionando. Nossa segunda organela que vamos falar é sobre o retículo rugoso, né? Eu falei para vocês que nós temos dois retículos, o liso e o rugoso. Por que que ele recebe esse nome de rugoso? O retículo rugoso, ele tem os pontinhos, que justamente são os ribossomos. Tá? Então, eu tanto posso ter os ribossomos livres dentro do citoplasma, quanto eu posso ter os ribossomos aderidos no retículo, formando o retículo endoplasmático rugoso. E a função ela vai ser a mesma dos ribossomos, vai ser produzir proteínas. A diferença é que as proteínas produzidas pelo retículo rugoso, elas vão ser enviadas para fora da célula, enquanto que as proteínas do ribossomo vai ser para dentro da célula. Então, por exemplo, aquela proteína da membrana plasmática, ela é produzida pelos ribossomos, enquanto que proteínas que vão precisar sair da célula vão ser produzidas pelo retículo rugoso. Tia, como é que eu vou fazer na hora para mim saber quem é quem? Fácil. Primeiro você localiza o núcleo, né? Uma bolinha redonda basicamente no meio da célula. O retículo rugoso ele vai estar grudado no núcleo. Ele vai ter esses pontinhos. E grudado no retículo rugoso vai estar o retículo liso, que não vai ter esses pontinhos, tá? Que são os ribossomos. Então, observem aqui, ó, nessa imagem. Localizamos o núcleo, tá? Pontinhos no retículo. Localizamos o retículo rugoso. Sem os pontinhos, retículo liso. Os ribossomos aqui, ó, no citoplasma, tá? Soltos.
Próxima organela é o complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi, quando você vai ver nos livros, nas videoaulas, ele é responsável por um processo chamado de secreção celular. O que é essa secreção celular? Ele é capaz de armazenar substâncias e de transportar essas substâncias para fora da célula para ir para os locais de origem, tá bom? Os galos estão cantando, não sei se vocês estão vendo esses galos cantando. E nem é cedo que eu estou gravando, mas tudo bem. Acredito que dá para vocês entenderem. Então, esse complexo de Golgi, ele guarda essa substância para o momento que o corpo for precisar. Por isso que é chamado de secreção celular. Secreção é algo que sai do seu corpo, né? Algo que está saindo. Por exemplo, a secreção, o pus, né? O pus, ele é uma secreção, justamente algo que está saindo do seu corpo. Então, a função do complexo de Golgi, secreção celular. Tanto ele pode transportar lipídios, quanto ele pode transportar proteínas, tá bom? Então, a função dele, como eu falei, secreção celular. Professora, como que eu vou achar o complexo de Golgi no meio dessa célula que eu não entendo nada? Bora primeiro os que nós estudamos. Localizei o núcleo. Pontinhos bem próximos do núcleo, localizei o retículo rugoso. Sem os pontinhos, localizei o retículo liso. O complexo de Golgi, ele tem um formato um pouco parecido com os retículos, tá bom? Só que ele sempre ficará afastado. O desenho, ele te deixará claro que a coloração, por exemplo, vai ser diferente, tá bom? E vão ter umas bolinhas próximo a ele, ó. Então, tá aqui o nosso complexo de Golgi. Mitocôndrias é a mais fácil das organelas. Acredito que é uma organela muito fácil de você descobrir onde ela vai estar. Que ela é bem aqui, ó. Parece assim. Função da mitocôndria, uma das principais organelas, né? Sem mitocôndria nós não podemos viver, que é a produção de energia. Produção de energia é a mesma coisa de respiração celular, viu, gente? Tanto você pode ouvir a palavra respiração celular quanto a palavra produção de energia. O que acontece? Quando você ingere qualquer alimento, esse alimento for quebrado em glicose, dentro das mitocôndrias, elas vão usar a glicose gerada do seu alimento, mais o oxigênio que você respirou. Essa junção de glicose com oxigênio vai formar uma molécula chamada de ATP. E esse ATP é justamente a energia que vai permitir os nossos processos celulares. E o nosso corpo, ele é formado por células, né? A gente pensa porque nós temos neurônios que são capazes de lançar as informações, os impulsos nervosos, nosso piscar de olho, nosso coração bate. Então, para todo o nosso corpo existir, ele precisa de células. E precisa de ATP para as células funcionarem. Lisossomos, eles têm a função de digestão intracelular. O que é isso? É fazer uma digestão dentro da própria célula. Por exemplo, a célula está com organelas envelhecidas. Esses lisossomos, eles vão liberar enzimas e essas enzimas vão destruir essas partes celulares velhas. Como que você vai saber quem são os lisossomos? São pequenas bolinhas, tá bom? Não se torna tão difícil. Os lisossomos, eles se originam do complexo de Golgi, ó. Vejam essas bolinhas, elas que vão dar origem aos lisossomos. Centríolos, que eu não havia falado ainda para vocês, os centríolos, eles também são fáceis de você conseguir observar numa célula. Tem esse formato sempre e sempre serão dois. Qual será a função do centríolo? É auxiliar no processo de divisão celular. Nós vamos ver nos próximos meses que as células precisam se dividir. E para se dividir, eu preciso ter centríolos, né? Que eles vão fazer com que essa divisão ela aconteça corretamente. Além disso, também eles produzem, né, através dos centríolos, a produção dos cílios e dos flagelos, que a gente viu nas primeiras aulas, que são responsáveis pela movimentação da célula. Peroxomos. Peroxomos, ele é uma organela importantíssima. Por quê? Porque eles têm a capacidade de decompor uma substância que para o nosso organismo é tóxica, que é o peróxido de hidrogênio.
Peróxido de hidrogênio é a famosa água oxigenada. Tia, mas isso tem no meu corpo? Tem. Algumas reações celulares no nosso corpo, elas liberam água oxigenada e liberam a água, tá? Eu não vou entrar nesse processo todo, porque é muita química. O que vocês precisam saber apenas é que os peroxomos, eles são a organela responsável por fazer essa degradação, tá bom? Porque, como eu acabei de falar, a água oxigenada para as nossas células, ela é tóxica. Cloroplastos. Então, cloroplastos é responsável pela fotossíntese, que é o processo feito pelas plantas, pelas algas, onde é captada a luz do sol, junto com água e junto com CO2. Em resultado a isso, é produzido glicose e também o oxigênio. Só existem cloroplastos na célula vegetal, tá bom, gente? Lembrem-se, animais não fazem fotossíntese. Só quem faz fotossíntese são plantas e algas. Então, para que eu vou ter cloroplasto nas minhas células se eu não faço fotossíntese? Então, é uma organela exclusiva dos vegetais. Vacúolos, né, que são organelas que também estão na célula vegetal, mas também estão em outros organismos, como, por exemplo, os protozoários. Geralmente, os vacúolos eles vão tomar toda a célula vegetal. Por quê? Porque nesse vacúolo, ó, parece um balãozinho, ele vai armazenar água. Além de água, também vai armazenar amido, vai armazenar alguma substância de utilidade para a célula no momento em que ela esteja precisando. Bora lá agora para o exercício, né? Nossa questão número 1. Se você tiver ficado com alguma dúvida, tá bom? Volte o vídeo do início e vá vendo a explicação. Ou qualquer coisa, você pode me chamar também lá no PV. Levando-se em consideração as funções atribuídas às organelas citoplasmáticas, assinale V ou F. Os ribossomos são formados por duas estruturas arredondadas com tamanhos diferentes e são encontradas tanto em células procariontes quanto em eucariontes. Participa do processo de síntese proteica. Verdade pura, viu? Verdadeiro. O que é verdadeiro? Ó, tá aqui eu coloquei até o desenho dos ribossomos, né? Ele é formado por duas partes, uma maior e uma menor. E os ribossomos têm em todos os tipos de células, tanto a célula procarionte quanto a célula eucarionte, tá bom? E função síntese proteica, ou seja, a produção de proteína, então verdade. Tópico 2. O retículo plasmático não granuloso ou liso não apresenta ribossomos, verdade, viu? É por isso que ele é liso, porque ele não tem lá aqueles ribossomos, né, aqueles carocinhos. É responsável pela síntese de esteroides, fosfolipídios e outros lipídios como o colesterol. Pode atuar também na degradação do álcool ingerido em bebidas alcoólicas. Verdade, muita verdade. Esteroides. O que são os esteroides? São os hormônios sexuais masculinos e femininos. Então, quem faz essa produção também, viu, gente, são os retículos endoplasmáticos lisos. Então, tudo isso aqui é verdade. Fosfolipídio são os lipídios lá da nossa membrana plasmática. Próximo. O complexo de Golgi é composto de canais delimitados por membranas. Apresenta como característica a presença de ribossomos. Mentira! Pô, você pode parar de ler, nem termine não, viu? Aqui é falso. O negócio de ribossomo, só tem ribossomo no retículo rugoso, você nem precisa terminar de ler. E aí o bicho é tão mentiroso que ainda diz que é a síntese de proteínas, né? Não tem nada a ver, a função é a secreção celular. Próximo. Os cloroplastos são organelas responsáveis pela respiração celular. Outra mentira terrível. Cloroplasto, organela da planta que faz a fotossíntese. Então, é falso. Então, a resposta seria verdadeira, verdadeiro, falso, falso. Segunda questão. O esquema representa uma célula eucarionte animal. Supondo-se tratar de uma célula produtora de lipídios e proteínas, as organelas citoplasmáticas envolvidas diretamente na síntese desse muco estão indicadas na figura pelos números lipídio, liso. Então, eu tenho que procurar o retículo liso. Ó, achei ele bem aqui. Tia, mas eu só sei a da proteína, que é os ribossomos ou rugoso. Pronto. Lembra do que eu falei para vocês? Localizem o núcleo. Do lado do núcleo, eu vou ter, ó, grudado no núcleo, o retículo rugoso. Tá ele bem aqui, né? Que é representado pelo número 2 e 3. E, ó, veja que tem a mesma cor
vai ser o retículo liso. Então, seria 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Só que, ó, letra B, bem fácil. Sigam a minha dica. Localize o núcleo, localize o retículo rugoso, tá bom? E depois você localiza o liso. 3. As células animais possuem quase não sai. Estruturas citoplasmáticas denominadas organelas, que permitem... Tá bom, correta. Pular tudo isso. Peroxomos. Opa, bem aqui, ó. Decompor água oxigenada. Centríolo, formar cílios e flagelos. Lisossomos, digestão intracelular. Tudo isso eu falei no início da aula, gente. Complexo de Golgi, armazenar proteínas. Professora, mas você não falou que é secreção celular, que é mandar para fora da célula? Sim, mas antes de mandar para fora da célula, o complexo de Golgi, ele também armazena, ele também guarda essa proteína, esse lipídio para o momento que a célula for precisar, tá bom? E o retículo não, liso, lembra? Liso lipídio. Então, seria 1, 5. Ó, se você for uma pessoa esperta, só tem uma alternativa 1, 5. De cara, eu já mato aqui a questão, eu nem preciso terminar de ler. 2, 1, 3, 4, 5, 2, né? Alternativa D. Quarta questão. Relacione as colunas em função das diferentes partes que compõem a célula. Bora lá. Secreção celular. Relacionada à secreção celular. Quem é responsável pela secreção celular? Isso. 4, tá bom? Complexo de Golgi. Responsável pela digestão intracelular presente em apenas células animais. Quem é que faz a digestão dentro das células, né? Se alimenta, libera enzimas para destruir as partes envelhecidas. Lisossomos, número 2. Protetor da célula contra a ação de radicais livres, possuindo enzimas oxidantes. Essa daqui ficou difícil. Ficou assim um pouco complicado, mas é o peroxomos. Lembra que ele protege a célula da ação do peróxido de hidrogênio, que é uma substância tóxica para as nossas células. Rede filamentosa de proteínas que forma a estrutura de sustentação, citoesqueleto, primeira estrutura que nós vimos nas nossas aulas. Bolsa delimitada por membrana lipoproteica, podendo ser de 3 tipos: digestivos, de suco celular, contrátil e pulsátil. É o nosso vacúolo, tá bom? Suco celular geralmente é chamado quando são os vacúolos na célula vegetal. Então, seria 4, 2, 3, 1, 5. Faltou 6, né? Organela presente em todos os seres eucariontes, confusão ligada à produção de energia. É a nossa linda mitocôndria, número 6, tá? Então, é a letra A. Vamos para a nossa penúltima questão. Nossa última questão, na verdade, né, gente? Na célula abaixo, em cada número, diga o nome da organela e sua função. Número 1 e 2, eu disse para vocês lá que não precisava, que é um núcleo, e é o nosso próximo assunto. 3. Veja que o 3 está apontando diretamente aqui para o pontinho, né? 3, então, ribossomos. 4. Lisossomos. 5. Do ladinho aqui do núcleo, retículo rugoso. 6. Tia, é o liso? Não, veja que o liso, ele está aqui na continuação do rugoso. O liso sempre ele vai ser uma continuação do retículo rugoso. 6, na verdade, é o complexo de Golgi. 7, cadê o 7? Cadê o 7? Tá aqui. O 7 é a membrana plasmática. 8, retículo liso. 9, mitocôndrias. 10, peroxomos. 11, como o 11, veja que o 11 está mostrando só para a parte interna da célula. Aqui o 11 é o citoplasma. 12, tanto pode ser lisossomos, tá bom? E o 13, os centríolos. Ó, veja que o centríolo ele tem uma aparência bem fácil de você conseguir distinguir. Função de cada um: ribossomos, produção de proteínas. Rugoso, produção de proteínas. Complexo de Golgi, secreção celular, armazena e transporta substâncias. Retículo liso, produção de lipídios, degradação de álcool e de substâncias tóxicas. Mitocôndria, respiração celular, ou seja, produção de energia. Centríolos, divisão celular. Peroxomos, degrada o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. Lisossomos, digestão intracelular da célula.
Fechou? Coloquei aqui para vocês, tá? Quando vocês forem estudar, só para vocês darem uma olhada antes da prova. E aí, gente, essa é a nossa revisão. Espero que vocês tenham entendido. Coloquei aqui uma música para vocês, eu não vou cantar porque se a gente tivesse em sala, a gente cantaria essa música, tá bom? Mas eu coloquei ela aqui para ver se vocês em casa decorem. Ela é uma paródia feita daquela música Ciranda Cirandinha. Eu até ia cantar para vocês, mas a minha voz hoje não está assim muito bonita. Então na próxima vez eu canto para vocês, tá? Então estudem. Só façam a prova depois que vocês verem bem a aula e tenham certeza que irão fazer uma boa prova, tá bom, gente? Então, tchau, boa prova, boa sorte na prova e é isso.